Olá! Hoje vamos mergulhar num modelo que desafia a própria definição do que muita gente entende por igreja. É uma forma de repensar a comunidade. Para começar, existe uma diferença bem curiosa entre o que as pessoas dizem e o que elas fazem. Olha só, pesquisas indicam que 40% dos americanos afirmam que frequentam a igreja toda semana. Mas, quando se faz a contagem de quem realmente está lá, o número é menos da metade disso. É um fenômeno que os pesquisadores até deram um nome: efeito halo. Essa discrepância toda, entre o que se fala e o que se faz, acaba levantando uma questão fundamental. Será que as estruturas de igreja que a gente tem hoje estão de fato funcionando do jeito que deveriam? Então, primeiro, vamos tentar entender o tamanho do desafio que a igreja moderna enfrenta. E, para resumir, é uma verdadeira crise de engajamento. E essa crise não é só uma impressão, não. Fica muito claro quando a gente olha para os números. Entre 2007 e 2014, por exemplo, a porcentagem de cristãos nos Estados Unidos caiu. Ao mesmo tempo, o número de pessoas sem nenhuma filiação religiosa cresceu bastante. É uma tendência, não tem como negar. E parte do problema pode estar no próprio modelo. Muitas igrejas, às vezes sem perceber, acabam virando uma espécie de plataforma de serviços. Isso cria uma mentalidade de consumidor. Já o modelo de células busca justamente o contrário. Quer transformar cada membro em um contribuinte ativo. É tirar as pessoas da fila de distribuição e colocá-las na fila da contribuição. Então, para achar uma solução, alguns sugerem que a gente precisa voltar às raízes. O que será que a palavra igreja realmente significava lá no começo de tudo? Bem, a palavra usada no Novo Testamento é a palavra grega eklésia, e a definição dela é muito reveladora. Significa uma assembleia de pessoas chamadas para fora. O foco, percebe, está nas pessoas reunidas, não no lugar onde elas se reúnem. E esse é um ponto crucial. Em nenhum momento o Novo Testamento usa a eclésia para falar de um prédio. A ideia bíblica de igreja sempre foi sobre a comunidade de pessoas, não sobre a arquitetura. A grande mudança aconteceu lá no século IV. O modelo, que era baseado em relacionamentos, descentralizado e acontecia nas casas, se transformou em algo muito mais institucional e centralizado, focado em edifícios e programas. E aí que entra a ideia de célula, como se fosse o bloco básico de construção desse modelo alternativo que busca resgatar as origens. Então, o que é uma célula? Pense nela como a igreja na sua forma mais básica, um grupo pequeno, de 3 a 15 pessoas, funcionando como uma família espiritual. Eles se reúnem com frequência para, basicamente, amar a Deus, amar uns aos outros e fazer discípulos. É bem importante entender também o que uma célula não é. Não é só um estudo bíblico, nem só uma reunião de oração, e definitivamente não é só mais um programa da igreja. Embora inclua tudo isso, uma célula é mais do que a soma das partes. É uma comunidade viva, orgânica. E olha só essa frase, que resume perfeitamente a mudança de perspectiva. A gente costumava ir à igreja para buscar a Deus e trazê-lo para casa. Agora, a gente recebe Deus em casa e o leva para a igreja. A lógica se inverte. O ministério passa a fazer parte da vida diária. Ok, mas na prática, no dia a dia, como uma célula realmente funciona? A estrutura é bem simples, e isso é de propósito, para ser fácil de replicar. É o chamado formato 3-3. Primeiro, olhar para trás, que é o momento de cuidar uns dos outros. Depois, olhar para cima, para descobrir verdades juntos na Bíblia. E, por fim, olhar para frente, que é para praticar e definir metas para a semana. O foco é total na participação e na aplicação prática. Ou seja, o foco da reunião muda completamente. Deixa de ser sobre transferência de informação, com um especialista ensinando, e passa a ser sobre transformação de vida. O objetivo é a aplicação prática, e a liderança é feita por um facilitador, um colega. Mas o verdadeiro poder desse modelo de células está no seu motor de crescimento, que é a multiplicação. É aqui que o crescimento deixa de ser uma simples soma e se torna algo exponencial. Tem uma analogia que captura isso perfeitamente. Quantas sementes tem dentro de uma maçã? Algumas poucas, certo? Agora, quantas maçãs em potencial existem dentro de uma semente? Uma floresta inteira. Essa é a ideia. O objetivo não é só fazer um grupo crescer, mas plantar sementes que vão virar novos grupos. E a matemática por trás disso é impressionante.
Se um único grupo treinar novos líderes e se multiplicar só uma vez por ano, o crescimento se torna absurdo. Em 20 anos, um grupo pode gerar mais de 500 mil de outros grupos. Isso já não é mais só crescimento, é um movimento. E é exatamente assim que um pequeno grupo pode se transformar em um grande movimento. Essa é a visão final, uma estratégia para criar um impacto em larga escala. Então, para a gente resumir os pontos principais, a igreja é vista como um organismo vivo, não uma organização. Cada pessoa é um ministro. O discipulado acontece de verdade em relacionamentos profundos. E o objetivo maior é criar um movimento, não apenas uma reunião. E tudo isso nos deixa com uma pergunta final para refletir, uma que pode mudar tudo. E se a igreja não for um lugar aonde se vai, mas uma família da qual se faz parte?